Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Carpinteiro Patrão. Na reunião matinal, que sucedeu às brigas durante todo o dia anterior, onde quase não se produziu nada, o carpinteiro, chamado por todas as ferramentas de patrão, sentou-se e despejou a decisão que havia tomado após uma noite de insônia e reflexão. Disse que um membro daquela equipe estava prejudicando os trabalhos e causando desacordo, portanto, toda a equipe passava por essa fase de desarmonia que até então, por mais de 50 anos de trabalho juntos, nunca tiveram e que esse membro seria demitido. A sentença causou alvoroço, até mesmo a Grosa, que não trabalhou no dia anterior. Para falar a verdade, ela quase nunca era usada mesmo, pois existiam outras que faziam seu serviço muito melhor e mais rápido, chegou bem perto para se inteirar do que estava acontecendo. O líder colidiu bem forte sua mão contra a bancada, onde era ensurdecedor os protestos e rumores. A régua traçava conversa paralela, sussurrando que já sabia que isso iria acontecer, que já tinha avisado que a culpa era de todos. O transferidor já estava até levando a conversa para outro ângulo. Todos se assustaram e se puseram a ouvir o até então maestro. Ele disse que só será o Carrasco que fará tudo para tornar a equipe coesa novamente, que sente muito, que não vê outra saída, que gosta igualmente de todos, que precisa manter o prazo dos pedidos, que também está gasto pelo tempo, que sabe como cada um funciona, que entende que cada um tem sua finalidade, mas decidiu que deixará que a equipe descubra quem não mais pertencerá ao quadro. O silenciar geral foi só quebrado quando o aprendiz, que também era ajudante e filho do chefe, pronunciou sua lamúria. Lacrimejando e gaguejando, disse que, apesar de conviver no grupo apenas 2 anos, já estava acostumado com todos ali e não suportaria a falta de alguém. Num gesto de professor, o proprietário lhe disse o seguinte: em uma equipe sincronizada, todos são importantes, têm sua função e fazem falta. Porém, ninguém é insubstituível. Pronto, a confusão agora era maior ainda. Todos ouviram aquele ensinamento e a indagação era a única coisa que compartilhavam em comum. Assustado, só o quadro negro teve a coragem de se expor. Quer dizer que, além de o colega ser expulso, também será substituído por um estranho? Não é nada disso, explicou o administrador. Um de vocês irá substituí-lo. Quer dizer que um de nós terá de acumular mais uma função, indagou o esmeril. Eu já tenho 2. Além de desbastar, também escovo. Disposto a pôr um ponto final na confusão, o mestre das madeiras disse que não se preocupassem, pois, como líder, sempre soube escolher um indivíduo para cada função. Jamais usou o alicate como se fosse o martelo, que nesses 50 anos juntos provou que era bom, pois sempre fez a coisa certa e, graças a isso, a colaboração de todos, conseguiu realizar todos os seus sonhos, inclusive os de consumo. Perguntou se reconheciam aqueles móveis coloniais que construíram juntos no final do ano passado e todos foram afirmativos. Aí revelou que eram para esse novo sítio. Disse que tinha certeza absoluta de que escolhera o substituto sabiamente, pois quando o chefe é verdadeiramente um líder, ele sempre faz a coisa certa, pensando em seus subordinados. Não havia mais o que fazer, a não ser continuar com o jogo decidido do patrão. Dispostas em mesa redonda, um a um começaram a se pronunciar na tentativa de prever quem seria substituído pelo chefe. Todos se preocupavam em achar os adjetivos que qualificariam ou justificariam a demissão do colega. O Trinco acusou o Cadeado de ser muito fechado e introvertido. O Cadeado negou e disse que a lixa era áspera demais e vivia arrumando atrito. Contudo, a lixa, por sua vez, optou pela Broca, porque ela se metia muito no trabalho dos outros. A Broca disse que não era culpada dela ser assim, era a furadeira que não largava de seu pé. A furadeira acusou o parafuso de viver enrolando. O parafuso reclamou da chave de fenda, dizendo que ela mexe muito com sua cabeça. A chave de fenda acusou a trena e o metro de ficarem medindo tudo, achando que só eles são perfeitos. O metro, partindo para a agressão,
disse que sabia que o martelo vivia dando golpes. O martelo disse ter ciúmes da lapiseira, pois ela só andava no bolso do patrão. A lapiseira disse que a tábua era muito chata. Uma a uma foram se agredindo, se atacando. A reunião não tinha mais ares de dinâmica em grupo, e sim um show de baixarias individualistas. Foi quando o carpinteiro pediu a atenção e disse: Entro todo dia aqui, pela manhã, e utilizo todos vocês em meus trabalhos. Uso o melhor de cada um para cada atividade. E juntos transformamos pedaços de madeira em lindos móveis, admirados por tantas pessoas. Acredito que temos defeitos e sabemos quais são, tanto que os apontamos uns aos outros. Mas temos muitos pontos positivos e acho que são neles que devemos concentrar nossas energias, em vez de gastá-las com incriminações que não vão nos ajudar em nada. Afinal, não queremos ser perfeitos, mas devemos ressaltar e usar nossas qualidades. Pois é. E o que a gente mais faz mesmo na nossa vida? Achar defeito nos outros e não as qualidades. E o que é pior, quando a gente encontra defeito na gente, não se perdoa, né? Fica aquele martírio, né? Aquela coisa do vitimismo. Para você poder acabar com a estabilidade, a harmonia, o equilíbrio de um grupo, seja familiar, seja no trabalho, seja em qualquer setor que for, basta você dizer que não está satisfeito. Já repararam nisso? O grupo trabalha muito bem, todos os dias juntos. Mas se alguém falar para o outro, eu não estou satisfeito com aquilo que você faz, a confusão está armada. Porque nós melindramos. Segundo, porque nós somos pessoas egoístas, que querem sempre tomar elogio, sempre ser exaltados, e a gente não consegue reconhecer que nós falhamos. E outra, se a gente reconhecer que falhou, eu caio nisso que eu falei aí há pouco, né? A gente não se perdoa. Então, acaba com a harmonia de qualquer local quando você diz que precisa melhorar. Que aquela situação tá boa, mas pode ficar melhor. Ou aquela situação não está boa, precisa rever. Porque o comodismo, você estar todos os dias no mesmo local, caladinho, fazendo a mesma função, mesmo que sejam com as mesmas pessoas, mas numa situação cômoda, tá bom. Mas se mexer em algo, aí fica todo mundo desequilibrado. Todos ficam parecendo patinhos perdidos, né? Tentando encontrar o que é que tá errado, o que precisa mudar. Eu mudar? Não, quem tem que mudar é o outro tem defeito. Ou então, eu não presto pra nada, poxa, viu defeito em mim, eu acho que eu não vou conseguir, né? Essa falta de estabilidade, porque você não tem o seu ego no lugar, ou ele é pra cima ou ele é pra baixo, faz com que todos, mesmo com as suas qualidades, passem a ver mais os seus defeitos. Quando a gente passa a ver mais os defeitos do que as qualidades, a coisa não anda. É importante a gente saber que é falho, é importante a gente saber que ainda temos muito que aprender, que temos muito que melhorar. Isso é fundamental para o ser humano ter humildade, reconhecer e se transformar. Mas quando essas coisas caem no melindre, o local fica um verdadeiro inferno, insuportável. Porque ninguém segura a bucha de ninguém. E às vezes a pessoa não consegue segurar a sua própria bucha. Você desestabiliza todo um setor quando você chega nele e fala assim, olha, vocês estão acostumados a produzir 200 automóveis por dia. Hoje vocês vão ter que produzir 300. Você desestabiliza o setor inteirinho. O que aperta parafuso até aquele que coloca o pneu, que coloca o motor no carro. Você desestabiliza todos quando você tira a pessoa do comodismo. Você está dentro da sua casa, sua relação lá com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, as coisas estão muito mornas, aquela situação rotineira. Você chega na esposa ou no esposo e fala assim, olha, vamos fazer uma viagem esse final de semana? Porque é uma proposta nova sua, não é algo que surgiu dos dois, é algo que alguém não está satisfeito e está querendo propor. O outro já fica assim, mas e o dinheiro, será que ele vai dar? Mas, poxa, é o único dia que eu tenho para descansar. Mas se eu não for,
ela vai ficar chateada, ou ele vai ficar chateado. Não, então eu tenho que ir. Nossa, mas eu tenho que ir mesmo sem querer? Né? Não, essa proposta agora veio numa hora tão errada, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma prova. Vocês conseguem entender que quando você mexe com algo que está rodando todos os dias da mesma forma, qualquer coisinha que você mexe, aquilo ali desestabiliza. Primeiro desestabiliza, cria o caos. Quando se cria o caos, se as pessoas não tiverem um mínimo de força de vontade para poder assentar esse caos e se transformar e melhorar, realmente aquilo ali é um desastre. É um desastre. Então, o que eu fazia? Enquanto professora, e o canal é voltado para a educação, então vamos lá. Enquanto professora, se eu deixasse meus alunos sentadinhos todos os dias, viradinho um, olhando para o piolho do outro, né? Virado, todas as carteiras viradas para mim. Um sentado atrás do outro, em fileira, e todos os dias eu chegasse ali e passasse lição na lousa. A hora que eu chego na sala de aula e mudo essa prática, falo para eles, hoje vocês vão sentar em grupo, aqueles que têm aquela firmeza, aquela certeza, né, aquela segurança do local dele, a carteira dele, onde ele vai sentar, com quem ele vai sentar em volta, aquilo tudo eu tô mexendo quando eu falo, vão sentar em grupo. Principalmente se eu falar assim, vão sentar em grupo com pessoas que estão sentadas longe, misturar aqueles alunos. Eles não conseguem fazer uma atividade tranquila. A atividade vai sair, com perdão da expressão, mas a atividade vai sair uma porcaria. Por quê? Eles não estão acostumados com aqueles colegas, eles não estão acostumados com a prática de grupo, eles não estão acostumados a fazer atividades que eles têm que dividir o seu pensamento com alguém, eles estão acostumados a fazer sozinhos, sempre no seu lugar e em volta daqueles colegas que eles já têm afinidade. Então, eu, enquanto professora, eu não deixava isso acontecer. Ficava um tempo, eu fazia 2 grupões. Pegava as carteiras que estavam enfileiradas, viradas para mim, só que aí eu fazia um virar para frente do outro, né? Então a criançada que estava assim, ficava assim, um de frente para o outro, fazia 2 grupões. E de quando em quando eu misturava esses grupões. Então eles já sabiam que não era nada certo, só saía do lugar se eu mandasse. Se eu trocasse eles de lugar, não podia sair do lugar. Mas vira e mexe eu trocava de lugar. Fazia os 2 grupões, fazia grupo de 4, fazia dupla, fazia atividade sozinho. Então, era engraçado quando eu chegava na sala de aula, sempre tinha um, né, um Joãozinho da vida. Professora, o que a senhora vai dar hoje de diferente? Porque eu sempre procurava fazer uma atividade diferenciada, de forma diferenciada, porque a vida aqui fora é dinâmica. Aí a sala de aula ser muito assim, né, parada, eu não estava preparando meu aluno para a vida. Qualquer não, qualquer talvez, qualquer fala do tipo, você precisa mudar, ele não ia mudar, porque ele estava condicionado a ser sempre daquele jeito. A gente faz isso com o animal. O animal você coloca lá aquela fraldinha no chão e fala, é aqui que você vai fazer xixi, né? Então a educação de um ser irracional, ela tem que ser assim. Todo dia a mesma coisa, aquela rotina. Eu tenho o Mike, eu tenho meu cachorro. Quando eu falo para ele, Mike, tá na hora de fazer xixi, ele já sabe que ele tem que ir lá fora fazer xixi. Depois ele faz e volta para dentro de casa. Ele entende a palavra xixi, ele entende tá na hora, alguns comandos que eu falo. Se eu falar para ele, né, uma outra palavra que não seja essa, ele não vai entender. Ele vai olhar para minha cara e tá, o que ela tá falando, né? O irracional, ele vai desse jeito da rotina, ele funciona, a educação do irracional tem que ser baseado na rotina. Mas o do racional, não. O racional você tem que liberar a criatividade dele. Você tem que fazer com que ele se sinta importante, porque as adversidades vão trazer ondas negativas para ele, vão trazer aquelas tormentas assim do tipo, você não está servindo. E se ele tiver autoestima e autocontrole, se ele tiver uma criatividade, ele vai falar, eu sirvo sim, pera aí que eu vou mostrar que eu sirvo. Né? E a função do professor é essa, despertar no cara a ânsia de aprender, o desejo de se transformar e condições, ferramentas para que isso ocorra. Então a gente só pode falar missão cumprida não é através de uma prova nota 10. Eu nunca me preocupei com isso. O aluno às vezes vinha me questionar, professora, mas por que a senhora me deu 8, professora? Não tá bom isso aqui? Eu falo, não tô preocupada com a tua nota, mas também não tá 10. Então você vai ter que lutar pelo seu 10 aí, ô Joãozinho.
né? E aí eu só dava nota maior assim pro final do ano, porque se eu desse um 10 no primeiro bimestre, por mais que o cara merecesse, ele ia falar, já sei tudo. Ele já ia entrar nessa situação cômoda. E eu não posso fazer isso com o meu aluno tem que entender que é um processo, que ele vai conseguir o 5, o 6, o 7, o 8, até chegar no 10. O 10 seria a perfeição, o 10 seria, o cara é supimpa, maravilhoso. E eu não posso fazer isso no primeiro bimestre com o meu aluno. Porque se ele chegar no segundo bimestre e ele for mal, ele vai falar assim, poxa, mas eu tirei 10 lá, agora eu tirei 5 aqui. Eu desmotivo ele. Gente, avaliar crianças, principalmente ensino fundamental 1, não é brincadeira. Tem gente que acha assim, se o cara escreveu abacaxi, se o cara escreveu abacaxi é fruta, ele já sabe ler, já sabe escrever, dá 10 para ele. Eu não posso fazer isso. Porque vai chegar dados momentos, sílaba complexa, vai chegar dados momentos de fazer texto, produção de texto. O cara não vai desenvolver do mesmo jeito, uma sílaba, como ele se desenvolveu com a sílaba simples. Ele vai chegar lá na frente, ele vai travar. Ele vai falar assim, uai, eu sabia tudo, agora não sei nada. Então, avaliar a criança não é mole. A gente, quem está de fora fala, ser professor de fundamental é a coisa mais fácil do mundo. Um monte de criança que obedece, geralmente é assim, se você for uma professora rigorosa que nem eu, você vai fazer a criançada te obedecer fácil. Só que aí eles te obedecem, você consegue uma disciplina, você consegue ensinar aquilo que você quer, mas você tem que tomar muito cuidado com o ser humano que está ali. Não é só 40 cabeças, são 40 crianças que dentro tem coração, tem sentimento, tem pensamento, tem uma construção de vida ali. E a nossa responsabilidade é muito grande. Qualquer coisa que a gente faz que chegue de uma forma distorcida à criança, a gente fere para o resto da vida. Essa história do trauma, ele existe de fato, não é brincadeira. Então, o professor tem que ter sempre aquela noção de que a sua prática ela tem que estar voltada para a prática que existe aqui fora, da vida. Você não está educando apenas o babebe bobu, você está educando para a vida. Eu sempre falo para meus alunos, você não tem nota? Não tem problema. Você não aprendeu a ler e escrever? Não tem problema. Você é um cara legal, você é um cara de caráter, você tem vontade de fazer alguma coisa na vida, você tem motivação, você tem criatividade, você gosta de pintar unha, você gosta de cortar cabelo, você gosta de jogar bola. Não é só o babebe bobu que faz um ser humano. O cara tem que ter jogo de cintura, tem que ter criatividade. Aí sim, ele pode dizer que ele é um ser humano, que ele está se desenvolvendo enquanto ser. A preocupação com criança tem que ser exagerada até. Eu fui uma professora muito exagerada para poder ter nos meus alunos a certeza de que eles sairiam da escola aptos para viver a vida aqui fora. Então, criatividade, autoestima, autocontrole são fundamentais para isso.